Uma peça versátil para você usar como bolacha de copo, porta-copo, como chaveiro ou como marca-página. A gente tá falando dessas patinhas aqui. Se você quer saber como faz, fica até o final do vídeo. Para fazer a base da nossa patinha, então a gente vai começar com o nó corrediço. E nós vamos subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou fechar com o ponto baixíssimo e fazer o anel. E aí, nós vamos subir a primeira carreira de ponto baixo aqui. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Vou dar uma alargada aqui, porque eu vou começar a trabalhar em espiral, para eu conseguir calcular onde ficarão os aumentos, então eu ponho um alfinetezinho aqui, marcando o primeiro ponto. Assim, eu consigo saber qual carreira eu estou e qual é a sequência de aumentos que eu vou ter que fazer. Segundo o esquema que está na tela para vocês, a gente vai fazer um aumento por ponto. Então, se eu fiz 5 pontos baixos, a próxima carreira ela tem 10 pontos. Prontinho. Fiz os 10 pontos da segunda carreira de ponto baixo. Agora, uma dica para essa patinha aqui. A gente quer que essa patinha, ela abra. É diferente da lógica do amigurumi, que eu vou fazer um trabalho já pensando que o trabalho vai fechar para formar a esfera. Como eu quero que ela abra, então o esquema de aumentos difere um pouquinho. Eu vou concentrar a minha quantidade de aumentos nessas primeiras carreiras, entre a primeira e a quarta. Aqui eu vou colocar uma quantidade maior de pontos para que esse trabalho abra sem ele formar uma esfera lá na última carreira, que é a 10ª. Então, serão 10 carreiras de ponto baixo e a concentração maior de aumentos está no meio, porque esse trabalho tem que entender que ele vai ficar aberto. E tudo começa, essa abertura, ela se dá no começo do trabalho e não no final. Não adianta você querer colocar aumento no final depois, porque ele vai continuar fechando, ele vai engrunvinhar, né? Vai formar aquelas ondinhas que a gente não quer. Então, a quantidade de aumentos maior tem que estar aqui. A terceira carreira de ponto baixo, a gente vai aumentar a cada um ponto. Então, eu vou fazer um, o próximo é de aumento. Faço um ponto e outro no mesmo lugar. Um, e o próximo é de aumento, e assim por toda a carreira. Finalizei essa terceira carreira de pontos baixos, vou começar a quarta. A quarta, eu vou repetir a sequência de aumentos que eu fiz nessa terceira. Então, eu aumentei um ponto a cada um, essa quarta eu vou repetir o esquema. Então, eu vou fazer um, e no próximo eu aumento, faço um e mais um no mesmo lugar. Prontinho, finalizei aqui a quarta carreira, já estou indo para a quinta. Essa quarta eu finalizei com 22 pontos e a gente já percebe que o trabalho ele tá bem aberto. Para quem tá acostumado a fazer crochê circular, para fazer esfera, a partir da quarta carreira ele já começa a querer fechar, né? Pela quantidade de aumentos que a gente faz. Mas como essa aqui a gente colocou uma quantidade de pontos a mais, ele já abriu, ele já entendeu que ele tem que ficar abertinho, que ele não vai abaloar, ele não vai fechar. Isso não quer dizer que eu não vá aumentar mais daqui pra frente, mas os aumentos, eles terão um maior espaçamento entre eles. Esse esquema que eu estou seguindo, que tá aqui na tela pra vocês, ele vai ficar aqui na descrição do vídeo, então é só seguir por ele que não tem erro para fazer os aumentos até a 10ª carreira. Eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar aqui o trabalho e daqui a pouco eu volto para mostrar como é que ficou. Eu vou começar a 8ª carreira aqui.
Segundo o esquema que está na tela de vocês, a partir da 8ª carreira eu não preciso aumentar mais. Mas isso vai de acordo com o ponto de vocês e a linha que vocês estiverem usando. Se o ponto de vocês é muito apertadinho, eu sugiro na 8ª e na 9ª carreira vocês aumentarem pelo menos a cada 10 pontos. Porque isso garante que o trabalho não vá fechar, de fato. Se você tem o ponto mais largo e tá com uma linha mais grossa, provavelmente a partir da 5ª e 6ª carreira, você vai perceber que o trabalho ele vai começar a fazer umas ondinhas. Isso indica que ele não precisa mais de aumentos, que ele já tem aumento suficiente ali, tá? Inclusive um pouco a mais. Então não faça mais aumentos, porque senão o trabalho vai começar a ficar torto. Ele começa a fazer umas ondas assim, e ele não vai ficar retinho, como a gente precisa que ele fique para um porta-copos, por exemplo, que é um dos usos dessa patinha aqui. Tá gostando do vídeo? Então dá um like aqui pra gente, pra eu saber o que você tá achando. Deixa aqui nos comentários como é que você tá se saindo com as receitas, o que você tá achando dos gráficos. Se já tá produzindo, procura a gente nas redes sociais para mandar as fotinhos pra gente. A gente tá curioso para saber como é que tá o progresso de vocês. Não esquece de se inscrever aqui no canal e apertar no sininho para receber todas as novidades, hein? Finalizei as 10 carreiras aqui da base. Então, a partir da 8ª eu comecei a fazer os aumentos só a cada 10 pontos para poder manter a abertura, e na 10ª carreira eu não aumentei nada, eu simplesmente reproduzi a quantidade de pontos da 9ª carreira. Agora a gente vai começar a fazer os dedinhos das patinhas. Então eu vou finalizar a 10ª carreira aqui com um ponto baixíssimo. E aí, no próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo, vou para o próximo, faço um ponto baixo. Vou pular esse aqui e vou fazer 6 pontos altos nele. Então, vamos lá. Fiz 1, 2, 6 pontos altos no mesmo ponto. Vou pular este ponto baixo, que está logo em seguida, vou pular aqui e vou fazer um ponto baixo no outro, um ponto baixo no outro. Vou pular este próximo e aqui eu faço mais 6 pontos altos. Prontinho, acabei aqui mais uma sequência de pontos altos e eu vou repetir a sequência mais 2 vezes. Prontinho, repeti a sequência 4 vezes, porque serão 4 dedinhos. Vou finalizar aqui da mesma forma, pulo um ponto, faço um ponto baixo, vou pro próximo um ponto baixo e vou finalizar aqui com um ponto baixíssimo, que foi como a gente iniciou a carreira lá, certo? Então, como a mesma forma que eu inicio, eu termino. E agora a gente vai fazer a carreira de acabamento aqui. Olha como ele ficou esticadinho, né? Não tem ondinha de ponto a mais e ele não fechou como se estivesse com um ponto a menos para fazer uma esfera. Ele tem que abrir, exatamente como está aqui. Vamos fazer o ponto de acabamento. Dá uma alongadinha aqui na sua alça, vem no próximo ponto por trás, insere a agulha por trás e puxa essa alcinha para trás, aqui, para trás, certo? E deixa ela lá por enquanto. Vem com a agulha novamente na frente, introduz naquele ponto baixíssimo que você fez por último. Introduz a agulha nesse laço que tava aqui. Dá uma apertadinha, laça a linha e traz ela para frente, assim. E agora nós vamos fazer pontos baixíssimos em toda a volta
da patinha, desta base. Ele vai fazer um acabamento bem bonitinho e vai dar uma reforçada nas laterais. Que já dá pra ver como está ficando, ó. Ele faz esse ponto baixíssimo aqui. Olha a diferença daqui com e daqui sem o acabamento. Então, forma um acabamento bem bonitinho. Eu vou continuar aqui e daqui a pouco eu volto para mostrar o resultado. Já fiz o acabamento em toda a volta aqui da patinha e nos dois primeiros dedinhos. Agora, o que vai acontecer? Se você quiser que essa peça se transforme em um chaveiro, aí a gente precisa fazer uma alcinha aqui. E a alcinha é extremamente simples. Chegou aqui no meio dos 4 dedinhos aqui, 2 para um lado, 2 para o outro, a gente vai subir 10 correntinhas. 10. Seguro na última, faço mais uma, que é a correntinha da volta, e vou voltar fazendo ponto baixo. 10 pontos baixos. Feito os 10 pontos baixos, a gente dobra essa alcinha assim. Introduz a agulha aqui. E introduz a agulha na alcinha também. Lá na pontinha. Aqui, introduz lá na pontinha. Agora, a gente laça a linha e puxa. E puxa mais uma vez, fazendo um ponto baixíssimo. Pronto. Temos uma alcinha para um chaveiro. E aí, a gente continua fazendo o nosso ponto de acabamento aqui, até finalizar a volta. Finalizei a volta, agora eu preciso encerrar essa carreira de acabamento. Aqui tá o primeiro ponto, olha, o primeiro ponto baixíssimo. Então, eu vou dar uma alongadinha aqui, vou introduzir a minha agulha aqui por trás. Pode até virar o trabalho para ficar mais fácil. Pega aquela alcinha, traz ela para trás, dá um pique na linha. E finalizamos a base da patinha. Já com a posição dos dedinhos, um lacinho para um chaveiro. Essa linha aqui a gente vai esconder por dentro do ponto para ficar um acabamento mais bonitinho. Agora a gente vai trocar de cor porque a gente vai começar a fazer as almofadinhas da patinha. Para as almofadinhas, eu vou começar com o anel mágico, porque eu acho que ele dá um acabamento mais fechadinho no meio, que é exatamente o que a gente precisa. Então, a gente vai começar com o anel mágico aqui, prende o anel e faz 5 pontos. Feito os 5 pontos baixos, a gente dá uma alongadinha aqui e fecha esse anel. Faz um ponto baixíssimo aqui para terminar de prender. E o início tá pronto. Se você quiser saber mais sobre início de trabalhos em crochê circular, eu vou deixar aqui no card para vocês um vídeo que a gente fez falando sobre isso, tá? Só acessar lá e voltar pra cá. Vamos subir o restante da carreira aqui, a gente sobe a correntinha e eu vou fazer 2 pontos para cada ponto baixo aqui executado. Então, eu tenho 5 pontos baixos aqui, eu vou fazer 10. Um aumento para cada ponto. Fiz os 10 pontos baixos aqui, vou finalizar com um ponto baixíssimo para fechar. E pronto, uma almofadinha tá finalizada aqui. Eu deixo um pouco a mais de linha, porque a gente vai costurar depois. E arremato. Como são 4 dedinhos, então eu vou fazer 4 desses aqui, iguaizinhos. E finalizadas 4 almofadinhas, a gente reserva elas. E nós vamos fazer agora a almofadinha do meio da pata. Então, a gente começa com o nó corrediço. Subimos 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas.
Fechamos o anel com ponto baixíssimo. E vamos fazer três correntinhas aqui. 1, 2, 3. E agora nós vamos subir 5 pontos altos duplos. Então, a gente faz 1, 2 voltas. Introduz a agulha no nosso anel. Laça a linha e puxa. E eu vou puxar 1, 2, 3. E mais 4. E 4, o último ponto alto duplo. E agora a gente vai fazer 3 pontos altos. Então, vamos lá. 1, não tem problema que ele dá uma fechada aqui, porque depois, conforme a gente vai aumentando a quantidade de pontos, ele abre, tá? Então, fizemos aqui 3 pontos altos, agora a gente vai fazer um ponto alto triplo. Então, a gente faz 1, 2, 3 voltas, introduzo a agulha, puxo mais uma e vou tirar de 2 em 2. 1, 2, 3 e o último. Ele fica um ponto bem alongado. E agora eu vou trabalhar a sequência de pontos espelhada. Então, a gente vai trabalhar agora 3 pontos altos. Para ajustar aquele ponto alto triplo, a gente dá uma puxadinha aqui. Lembra sempre que a gente tem que ajeitar o trabalho, a gente tem que mostrar para ele para onde a gente quer que ele vai. E agora os 5 pontos altos duplos. Então, vamos lá. 1, último aqui. E para finalizar essa almofadinha, nós vamos fazer 3 correntinhas e prender essas correntinhas aqui no anel com um ponto baixíssimo. Prontinho, finalizada a nossa almofadinha do meio. Ela forma um coraçãozinho. E aí, você tem a opção de costurar ela aqui na nossa base com um coraçãozinho, né? Ou da forma mais tradicional, ele viradinho assim. Porque se a gente for observar a almofadinha do gato, do cachorro, aquela voltinha maior fica para baixo. Mas isso vai do gosto de cada um. Vamos costurar tudo aqui? Então, a gente pega a nossa agulha de tapeçaria, corta aquele excesso aqui. E costuramos. Essa costura, ela não pode passar para trás. Então, a gente faz ela entre os pontos. Passo aqui e aí aqui atrás eu passo entre os pontos. Eu não passo para trás do trabalho, para ela não ficar visível. E dá o arremate. Escondemos a linha aqui atrás. Prontinho, primeira almofadinha pronta, a costura não passa para trás e nós vamos proceder dessa forma com as outras 3 almofadinhas e a almofadinha do meio. E a nossa patinha está pronta com as almofadinhas costuradas, a costura não passa aqui para trás, tá vendo? E aí essa patinha você pode usar como porta-xícara. Olha como fica bonitinho. E as almofadinhas não atrapalham na xícara, então não vai tombar. Vocês podem usar como chaveiro, porque a gente deixou a alcinha aqui. Ou como marca-página fofinho.
basta usar a criatividade. Outra coisa que dá pra fazer são várias cores. E aí vai do gosto. Cada uma fica mais bonitinha que a outra. Se você gostou desse vídeo, garanto que o vídeo que vai aparecer aqui como sugestão para vocês vai te agradar também. Então assiste lá e depois me conta aqui nos comentários como anda a sua produção em crochê. Até o próximo vídeo!